Arrasou nesse fundo aí. Gostou? É a minha estante. Bom, pessoal, vamos iniciar então, porque já são 7 horas. Boa noite a todos. Vão chegando. Ficamos muito felizes com a participação de vocês. Espero que a live possa contribuir, né, Fernando, de É isso alguma aí. maneira, culturalmente, que a gente possa discutir as questões postas na obra e que elas possam auxiliar na reflexão, na construção de textos, enfim, na expansão cultural, né, sobre as obras da nossa literatura brasileira. Mas então, iniciando, se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta, pode ir colocando que ao longo da live a gente vai buscar responder. Então, o propósito da live, inicialmente, é a expansão cultural mesmo, trazer uma determinada obra literária para a gente poder discutir e promover essa reflexão sobre a nossa história artística nacional. Mas não só, né? Também a gente tem o olhar para o Enem. De que forma o Exame Nacional do Ensino Médio vai abordar uma determinada obra literária, como que ela pode te auxiliar, como que uma obra literária pode te auxiliar como recurso argumentativo. Isso é muito importante. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lídia, sou professora doutora em Ciências da Linguagem e sou formada em letras e há 17 anos trabalho com literatura nacional como professora do ensino médio. E eu convidei o Fernando da Natureza Literária para poder participar dessa live junto com a gente. Se apresenta aí, Fernando. Boa noite, Lígia. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando esta live. Antes da minha apresentação, Lígia, eu quero te agradecer pelo convite, pela Ai, confiança. gracinha. Sinto-me muito honrado de poder participar dessa live, desse projeto, com uma pessoa tão admirável e uma profissional tão dedicada como você. Ai, E eu tive a gracinha. oportunidade de conhecer na universidade, né? Eu fui professora do Fernando ano passado, né, Fernando, no curso de pedagogia Isso na aí. UENG. Legal, muito bom. Então, gente, meu nome E é o Fernando Fernando adora Cândido. literatura, né? Nossa, Isso aí, vai amo. lá. O meu nome é Fernando Cândido. Eu sou responsável por administrar a página Natureza Literária. Tenho 23 anos, curso Pedagogia e moro em São Gonçalo Sapucaí, cidade do sul de Minas Gerais. O meu amor pela leitura, pela literatura, começou na minha infância, com os livros clássicos infantis e com os gibis da Turma da Mônica. A partir daí, continuei me interessando pelo universo literário e me tornei um leitor assíduo, gostando principalmente da literatura clássica brasileira. Por sua vez, a página Natureza Literária surgiu nesse contexto pandêmico, como forma de falar sobre literatura em geral e trocar experiências. Ótimo, muito bom, Fernando. Isso aí. Fico muito feliz de você ter aceito o convite prontamente e que a gente está aqui agora realizando esse bate-papo. Bom, pessoal, além disso, essa live também ela é realizada para os alunos que estão buscando fazer o Enem e desenvolver seus conhecimentos artísticos e literários para fins vestibulares. Eu e a professora Cássia, do Redação Inteligente, a gente montou um curso incrível, modéstia à parte, sobre o caderno de linguagens do Enem e o caderno de redação. É um curso que vai buscar apresentar mais de 40 aulas que discutem as principais questões de ambos os cadernos, né? Então, essa live complementa as aulas que nós trabalhamos lá, que nós desenvolvemos no curso. Se vocês tiverem interesse, quiserem aprofundar mais os estudos literários, o link do curso está na minha bio e também na bio da Redação Inteligente, que é o @redação Intelig. Né? A Cássia está aí online acompanhando com a página dela do Redação Inteligente. Bom, e dando então continuidade, né, na nossa live, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto literário que a obra Vidas Secas foi escrita,
Nós vamos falar sobre as passagens mais relevantes, os personagens, né, de maior impacto. E a gente vai falar também sobre algumas questões relativas à construção textual. De que forma a literatura vai te ajudar a construir a sua argumentação? Por quê? Porque ao desenvolver um determinado tema, na redação do Enem, você precisa apresentar, além da coesão e coerência, um elemento muito importante que é a intertextualidade. O que é isso? É a comunicação do seu texto com outros textos, né? O seu texto não pode ficar encerrado em si mesmo, ele precisa dialogar com o exterior. E a literatura, a filosofia, a história, enfim, as artes também, de modo geral, são fundamentais para te auxiliar nessa conexão temática, mostrando de que forma determinado texto dialoga com outros contextos sociais, culturais, enfim. Então, essa obra Vidas Secas, ela aborda diversas temáticas além da seca. Né? No primeiro momento a gente pensa, não é, Fernando? Ah, essa obra vai Isso aí. falar só da questão geográfica X. Não, ela vai falar de opressão, ela vai falar também de relações de trabalho, vai falar das questões geográficas locais, vai falar da questão da linguagem, enfim, tem muitos tópicos que são importantes e a gente precisa ver ao longo da obra. Então, se vocês observarem as competências e habilidades do caderno de linguagens e do caderno de redação do Enem, vocês vão perceber que há necessidade de fazer essa conexão entre os contextos, né? Além dos contextos imediatos, frente a um determinado tema, mas também levando em consideração as questões sociais, culturais, que estão implicadas no nosso conjunto, né? De modo geral. Bom, mas para que a gente possa dar continuidade, vamos então comentar sobre o contexto em que a obra foi escrita. Essa obra, estou aqui com o livro, e falar nisso, hoje é aniversário do Graciliano Ramos. Se ele tivesse vivo, ele estaria completando 128 anos, Fernando. Pensa. Isso aí. Mais de um século e um quarto de século. E foi assim por acaso, né, que a gente marcou a Aham. live de hoje. E como Não essa foi obra, assim. Lígia, apesar de ter sido escrita há tanto tempo, né? Parece que é tanto tempo, ela ainda é muito presente, ela é Atual, muito muito relevante. atual, né? É, Ainda mais no contexto que a gente vive. exatamente. Bom, essa obra foi escrita em 1938, no auge da segunda geração do modernismo. A segunda geração começa em 1930, vai até 1945, e ela é composta de duas vertentes, uma na regionalista, que é a prosa, e outra intimista, que é a poesia. A gente vai falar da segunda geração no que diz respeito ao regionalismo. Qual que é o interesse dos autores regionalistas naquele momento? É expor as mazelas sociais de determinadas regiões do país. E essas regiões, é claro, que elas são abandonadas politicamente. Do contrário, elas não apresentariam esse cenário árido, difícil, como é retratado nas obras da Raquel de Queiroz, do Graciliano Ramos, do Jorge Amado, do Érico Veríssimo, José Lins do Rego, enfim, dos autores regionalistas dessa segunda geração modernista. Então, diferentemente de um regionalismo lá da primeira geração, primeira não, da terceira geração do romantismo, o regionalismo agora, ele intenta denunciar as mazelas sociais ocorridas em diversas regiões do país. Lá no romantismo, a ideia era idealizar as nossas regiões. Aqui não, aqui é expor mesmo os problemas, as mazelas sociais. Gente, acho que o Fernando caiu, vou convidar ele de novo. Só um minutinho, deixa ele voltar. Enquanto isso, vamos a gente. Então, essa segunda geração modernista, né, ela vai buscar retratar esses tópicos que dizem respeito à crítica mesmo, realizada, ao olhar crítico, realizado às nossas regiões específicas, como o Nordeste. E esse é um dos cenários com maior denúncia social. Então, a gente pode dizer que a obra do Graciliano Ramos é uma obra de denúncia social. Ela vai buscar mostrar as mazelas ocorridas pela seca. Ok. Outro ponto muito importante que é fundamental na obra diz respeito ao realismo e ao naturalismo.
porque essas obras, como vão buscar observar essas regiões e demonstrar como que essas regiões estão abandonadas politicamente, elas vão precisar mostrar isso de maneira objetiva, de maneira que não vão de forma alguma fantasiar. Então o realismo está bem posto. Outra expressão artística que também é utilizada na obra, e muito nesta especificamente, é o naturalismo. O naturalismo ele busca demonstrar pelo determinismo a influência do meio na constituição do sujeito. Então ele vai dizer que o homem é produto do meio que ele vive, da raça e do momento histórico em que ele está ali vivendo. Então isso é uma característica muito importante e a gente vai perceber esse determinismo na obra Vidas Secas. Nessa perspectiva, além do determinismo, a gente também tem outro ponto importante que é a animalização do sujeito. É outro ponto muito importante que a obra Vidas Secas aborda, certo? Bom, deixa eu ver se o Fernando está aqui. Só um minutinho. Está aqui. Eu vou convidar ele de novo. Aí. Já já acho que ele aparece. Muito bem, então esse é o contexto que a obra foi escrita. Justamente era um contexto literário que levava em consideração os aspectos da realidade nacional ali postas, certo? Então, isso é importante a gente levar em consideração. Bom, agradeço a presença de todos que estão aí chegando. A gente vai entrar mais pontualmente na obra agora. O Fernando teve algum problema de conexão, daqui a pouco ele aparece de novo aí. Enquanto isso, a gente vai apontando as características do livro, certo? Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer algum comentário, vai mandando que a gente vai discutindo ao longo da live. Muito bem. Deixa eu só ver aqui minha colinha. Deixa eu puxar para cá. Ixi, natureza literária não está podendo participar. Daqui a pouco eu chamo ele de novo. Bom, pessoal, quando eu passo esse livro para os meus alunos de ensino médio, de maneira geral, não vou dizer que todos, né? Mas de maneira geral, os alunos, eles... Agora chegou. Agora o Fernando entrou, só um minutinho. Vou chamar ele de novo. Agora vai. De maneira geral, os alunos, eles não... Quando vem a obra, eles sentem um choque, porque não é uma obra que vai contar uma história bonita, não é uma obra... Fernando, voltou? Voltei, Lídia. Ocorreu um acidente aqui, viu? Imprevisto. Ótimo, beleza. Bom, estou aqui falei um pouquinho do contexto histórico da obra, e agora vou comentar sobre a obra de forma geral para a gente entrar nos capítulos, certo? Bom, Certinho. beleza. Então, justamente por que que essa obra não tem um olhar assim de empolgação? Porque ela narra uma história que não é idealizada. Narra uma história triste, uma história que mostra o sofrimento, as mazelas humanas, as condições precárias que o sujeito que vive em meio à caatinga vai é, vivenciar. Então, não é uma obra que vai falar sobre o que o adolescente quer ver, quer ouvir, não é a linguagem dele. Então, geralmente, o aluno do ensino médio, eles tendem a olhar aquela obra e falar, que obra chata. Mas a obra não é nem um pouco chata, muito pelo contrário. É uma obra que vai retratar uma questão muito importante, muito atual, uma não, várias, né, como a gente vai ver. E logo no primeiro capítulo, que é intitulado Mudança, o que que nós temos? Nós temos uma família andando debaixo de um sol escaldante, super cansados, já no limite de suas forças, né? Aquela cena, aquele céu azul que entorpece de tanto que ele é forte e presente, né, ao longo de todo o dia. Aquele cenário desértico, chão rachado, urubus sobrevoando aquela família que está andando, uma vegetação muito seca, resto de animais, ossadas pelo caminho. Então, esse cenário que inicia a obra vai apresentar a família.
composta por Fabiano, sim, a Vitória, um menino mais novo, um menino mais velho e a cachorra-baleia. Tinha um papagaio que fazia parte da família, mas devido às condições sobre-humanas pelas quais eles estavam passando, eles comeram o papagaio no dia anterior, porque era a única coisa que tinha para alimentar a família. Então, por aí vocês já podem ter uma ideia do sofrimento, da precariedade que essa família vivenciava, né? Então, nas 9 primeiras páginas, a gente é impactado com essa realidade dura, seca, e isso vai se desenvolver ao longo da história, porque num dado momento eles vão chegar em algum lugar e vão se estabelecer por algum tempo, pelo menos. No entanto, esse início a gente já percebe a questão do determinismo, porque o Fabiano, que é o chefe, o líder da família, né? Ele é um personagem duro, seco, bruto, rústico, e até mesmo durante essa caminhada, um dos filhos cai exausto, sem mais conseguir andar, desidratado, né? A criança ali no limite das forças. E o Fabiano olha o filho caído e pensa em largar ele e seguir com a família. Mas, no entanto, ele reconsidera, pega o filho, põe ele nas costas e continua a caminhada. E é importante a gente refletir porque não há tempo de ser amoroso, carinhoso, porque ali a luta é pela sobrevivência. Então é uma luta contínua. Se a pessoa parar para fazer um carinho, ela já perdeu ali uma oportunidade de caçar um animal, de cavucar o chão para achar uma água, né, Fernando? E aí Aham. nós temos essa questão que é muito importante. Então, o determinismo se apresenta com essa constituição do sujeito a partir da terra, né? A terra é seca, dura, logo o sujeito também será. E tem uma relação também com a animalização da personagem, de todos, né? Da família toda, mas o Fabiano principalmente. Porque ele é comparado a um animal todo o livro. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa cena. Fernando, quer comentar sobre esse primeiro capítulo E de Vidas Secas? é interessante que até a cachorra-baleia, né? Ela não perde o tempo quando se fala de caça. Ela sempre tá lá caçando preá, tá andando, vai atrás dos animais. E, como diz o autor, né? Ela voa para dentro do mato. E ela não perde tempo também, É, não. Realmente, Liz, isso. nesse primeiro capítulo, intitulado Mudança, o escritor descreve, né, o espaço, a situação que os personagens vivem, contrastados com a seca da região Nordeste. É muito impactante essa parte, realmente. É, A primeira isso. E frase do se. livro já começa, né? Na planície avermelhados, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Depois falam que eles estavam cansados e famintos. Tem um rio que é seco e cheio de areia. Fazia horas que procuravam uma sombra, porque as Isso. árvores todas sem folhas, as folhas ao chão, todas secas, e os galhos pelados da caatinga, né? Também a É gente isso vê aí. as manchas brancas e esvoaçadas, igual você falou mesmo sobre os urubus que rodeavam eles, né? Isso. A desgraça, o coração grosso do Fabiano, principalmente nessa parte que ele quer largar o menino para trás, porque parece que seria mais um fardo para carregar, então vamos deixar, né? E Podia é o que atrasar o você falou grupo, né? mesmo, sim, o determinismo social. Aquela seca estava secando até mesmo a personalidade dele, né? Na comunicação, nos sentimentos, era tudo seca, uma vida seca realmente. Ótimo, isso aí. E se a gente for pensar também num tema de redação sobre esse primeiro momento que a obra apresenta, a gente pode enxergar a seca mesmo, não apenas a seca, mas qualquer ambiente cuja geografia obrigue o sujeito que ali vive a migrar por melhores condições de vida, que apresente um cenário hostil, ruim, que não vá possibilitar uma vida digna, essa obra pode ser citada como um exemplo. Então, é importante a gente levar em consideração quais momentos ou de que forma uma obra pode entrar no seu argumento diante de uma redação, por exemplo. Então, isso é bem interessante. Eu fiz
um parágrafo mostrando de que forma essa narrativa do Vidas Secas pode entrar numa redação. Eu vou fazer a leitura, é bem curtinho mesmo, só para vocês enxergarem, né? Então, por exemplo, tal temática, no caso a seca ou um solo árido, enfim, pode ser observada diante do que trata o autor Graciliano Ramos em Vidas Secas. A obra narra, através da família de Fabiano, as dificuldades sobre-humanas que a seca impõe ao sujeito que vive no sertão, obrigando-o a migrar de um lado para o outro na busca pela sobrevivência. Tal realidade, expressa pela literatura, demonstra de que forma o meio, duro, árido, difícil, interfere na formação do sujeito, bruto, seco e, por vezes, animalizado, como Fabiano. Então, a gente tem um parágrafo argumentativo que vai dialogar com determinado tema, no caso, a seca, ou um ambiente cuja geografia seja árida ou imponha ao sujeito impõe ao sujeito a sua mudança, né? Ah, porque tal época do ano não dá para viver ali porque ali é hostil, não tem jeito, a pessoa tem que mudar. Então, como a gente tem no nosso Nordeste, né, de modo geral. E o segundo capítulo, claro, a gente não vai falar de todos, porque não tem jeito, né, Fernando? A gente está apontando Isso os aí. capítulos de maior relevância. O outro capítulo que é muito importante é o capítulo que vai buscar falar do Fabiano. É isso aí, Cássia, nota 1000. A gente tem que primar por uma redação nota 1000. Quem tem interesse de estudar e ir além, dá uma conferidinha lá no meu link da bio do curso que eu e a Cássia montamos sobre o caderno de linguagem e o caderno de redação, certo? Mas então, o segundo capítulo, que vai buscar falar do Fabiano, a descrição dele e a sua comparação com o animal é muito, muito grande. Ele, o tempo todo, a gente pode separar de duas formas essa animalização. A primeira é em relação à questão física e ao gesto do Fabiano, né, Fernando? Ele é caracterizado com a mão peluda, grossa, cheia de mancha, descascando. Ele diz que em vários momentos, né, ele vai utilizar as unhas para cavar um buraco e achar a terra. Enfim, em vários momentos ele é animalizado fisicamente. Se ele está com uma dificuldade de calçar a botina e ele tenta forçar o calçar, ele vai dar um coice, né? Então todo o tempo tem Aham. essa comparação. Vai falar que ele urra, que os gestos dele são muito próximos dos gestos dos animais. Ele é comparado a macaco, ele é comparado a urubu. Nossa, são muitas as comparações que são feitas a esse personagem. E o segundo ponto que mostra essa animalização do personagem é a comparação com a, a comparação não, desculpa, a questão relativa à linguagem. O Fabiano, ele tem um vocabulário muito, muito reduzido, a ponto dele se comunicar por palavras isoladas, por frases muito curtas, por grunhidos, gestos, palmas, às vezes numa hora da narração é posto que ele fez o beiço, botou o beiço para frente, e logo já foi entendido o que ele quis dizer. Assim, a Vitória também, a esposa, né, os meninos também vão conversar muito pelo gestual. Mas esse capítulo que busca falar mais dessa personagem vai deixar evidente a questão com a linguagem. E daí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: nós só nos constituímos como seres humanos diferente dos animais, né? Nós somos animais, porém racionais. Nós nos diferenciamos por quê? Porque nós dominamos a linguagem. O nosso inconsciente é constituído pela linguagem. Sem linguagem, nós não nos tornamos racionais. Logo, se nós dominamos, vamos dizer assim, de maneira parca ou insuficiente sobre as diversas manifestações da linguagem, a gente tende a desempenhar, como que eu posso dizer? A gente tende a desempenhar as nossas relações enquanto sujeito, enquanto cidadão, de modo insuficiente. Isso significa que se as variantes linguísticas
que eu domino, né, são insuficientes para o meu uso social, logo eu não sou cidadã, ou a minha cidadania, ela é diminuta. Então, no caso do Fabiano, que não domina variações linguísticas, não só aquela variação linguística que ele tem com a família, mas ele vai adentrar outros espaços sociais em que ele não sabe conversar mesmo. E mesmo que ele tente, as frases ficam sem sentido, ele usa um vocabulário muito desconhecido para ele, ele se espelha no seu Tomás da Bolandeira, ele se espelha na Sinhá Terta, que são personagens que têm um vocabulário que ele diz que é o vocabulário da cidade, ele se espelha nesses personagens para poder dizer, se comunicar na cidade, só que não dá certo, porque as frases ficam sem sentido, ficam desconexas, não tem uma questão. Então, ele sofre uma animalização porque ele é rebaixado da condição animal. Já a baleia, a cachorra da família, ela sofre o processo inverso. Ela se eleva à condição de ser humano. Por quê? Por causa da linguagem. De acordo com o narrador, a baleia pensa, ela reflete, ela faz considerações a respeito das atitudes da família. Então, tem alguns finais de capítulo que o Fabiano tá lá bravo por causa do soldado amarelo, que a gente vai falar daqui a pouco. Assim, a Vitória tá sonhando com uma cama de alvenaria, uma cama de couro esticado, e a baleia tá sonhando com um osso. Num outro momento, eles vão para uma festa na cidade passar o Natal. A baleia chega na festa, na cidade, e acha aquilo muito ruim. Ela reprova a família ter ido passar o Natal cheio, no meio de gente estranha, com barulho, com fogos. Então, quando ela é sacrificada pelo Fabiano, ela tem aquele momento de delírio, né? Ela olha, se imagina num mundo em que há um Fabiano bem grande, cheio de preás, né? Enfim, então umas cenas, há nessas cenas essa equiparação entre o Fabiano e entre a cachorra. E a gente tem que comentar da fazenda, né, Fernando? Quer comentar? Quando eles chegam na fazenda, a gente acabou suprimindo essa parte. Agora a gente precisa voltar nela. Antes de começar da fazenda, eu queria comentar um pouquinho sobre o papagaio. Porque antes do papagaio morrer, ele já aponta mesmo essa questão do vocabulário escasso que eles têm, né? E o papagaio ele não falava muito porque a família mesmo não falava muito. Não tinha como ele imitar a voz dos humanos, sendo que ele não ouvia. E tem um trechinho que fala assim, ó. Restava... o louro amboiava, tangendo um gado inexistente, e latia arremedando a cachorra. Sobrava o quê? Ele tinha que imitar a cachorra, a baleia, né? Os latidos dela. Então, aí o autor já dá uma pista pra gente, né? O porquê que é aquela linguagem daquele jeito mesmo, e por aí vai. A questão da fazenda, você ia falar mesmo? Isso, porque eles chegam, né, naquela andança no primeiro capítulo, eles chegam e acham um lugar abandonado, que é uma fazenda abandonada, né? E acabam que eles aboletam ali, e é ali que a cachorra-baleia acha um preá que alimenta a família, pelo menos, né, naquele... Tira a Nossa, essa cena família é forte. da fome ali naquele momento, né? E ali eles vão se estabelecer durante um tempo, porque a seca dá uma trégua, o dono da fazenda aparece, acaba contratando o Fabiano como vaqueiro, né? Só que aí tem aquela questão muito importante que é a relação de opressão no que diz respeito às condições de trabalho do Fabiano, que é outro ponto importante que também pode ser utilizado como recurso argumentativo numa redação. Porque o patrão do Fabiano, ele é extremamente opressor, a fazenda tá progredindo, mas ele chega, ele acha ruim de tudo, sempre tá tudo errado, ele faz o Fabiano se desculpar e prometer que vai melhorar, sendo que não tem nada pro Fabiano pedir desculpa, não tem nada que possa melhorar, sendo que a fazenda tá indo super bem. E o Fabiano fica com ódio dele, né? Fala: se o patrão chega, eu tenho que me desculpar, eu tenho que isso, que aquilo, sendo que a fazenda tá indo bem. E outra questão relativa, né, à exploração da mão de obra de trabalho, que configura o trabalho escravo, é que o Fabiano sempre ficava devendo para ele. Ele ia receber
né, sobre o serviço, e como ele morava na fazenda, o patrão descontava um valor e ia dizendo que aquele valor sempre era crescido de juros. Então, o Fabiano nunca ia se livrar da mão do patrão, porque ele sempre ficava devendo. E aí, um dia que o Fabiano vai discutir com ele, porque assim, a Vitória fez as contas e viu que o patrão tinha que pagar X. Só que quando ele chega, o patrão vai pagar bem menos do que assim, a Vitória tinha feito as contas, né? Tinha previsto. E aí o Fabiano dá de discutir com ele, tenta argumentar. E aí o patrão engrossa e fala: olha, não está satisfeito, vai embora. E o ir embora não é ir embora igual, né, normalmente, não. É encarar o sertão de novo com a família naquelas condições terríveis. Então, o Fabiano não tinha outra escolha senão permanecer ali, sob aquelas condições de trabalho. É, eu até também tinha posto dois temas de redação sobre esses pontos que a gente tinha comentado. O primeiro em relação à linguagem, né? Vocês podem se deparar com um tema de redação que busque uh, questionar a importância da linguagem, a importância do uso da língua padrão, da variante padrão, a importância da adequação linguística em determinados espaços sociais e utilizar as passagens do Vidas Secas no que diz respeito à linguagem do Fabiano e da família são fundamentais para mostrar que o sujeito precisa se adentrar a novas variantes, né? Eu vou ler aqui esse trechinho para vocês sobre essa questão relativa ao uso da linguagem. Então, pensem num tema que diga respeito ao uso da linguagem, a valorização da variante linguística padrão, a uma linguagem que vai além daquela do nosso seio familiar, certo? Então, pensem, vejam o seguinte, abre aspas, diante desse tema, pode ser citada a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, quando esta demonstra, pela personagem de Fabiano, a animalização do sujeito diante de sua pobreza vocabular. E ainda, quando Fabiano passa por diversas situações de opressão e não consegue se defender por não dominar as variantes da língua utilizadas na cidade. Tal obra literária deixa marcada a necessidade do sujeito em ampliar seu vocabulário e dominar as variantes sociais da língua para que este possa exercer plenamente a sua cidadania. Então, a questão relativa ao uso da língua está intimamente ligada ao exercício da cidadania. Se eu não domino as variantes linguísticas de determinados espaços sociais, eu me limito, eu não consigo adentrar a esses espaços da nossa sociedade e vou sofrer com problemas de exclusão, por exemplo. Quem não Preconceito, fica insegura de. Oi? preconceito. Preconceito, exatamente. Quem não fica inseguro diante de um contrato, na hora de fazer um depósito no banco, enfim, de utilizar diversas formas textuais, né, nos mais variados espaços, né, da nossa sociedade. E o outro tema, só para complementar, era a relação das relações de trabalho, que eu ia falar mais à frente, mas eu acabei falando, a gente adiantou, que diz o seguinte. Olha, esse outro argumento que seria interessante diante de um tema que busque falar sobre as relações de trabalho, é, exploração da mão de obra e trabalho escravo. Então, são três temas que a gente pode utilizar essa obra do Vidas Secas. Então, abre aspas. A exploração da mão de obra e o trabalho escravo no interior do Brasil há muito vem sendo denunciada. Como exemplo, pode ser citada a exploração vivenciada pelo vaqueiro Fabiano, personagem de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Na obra, seu patrão sempre apresentava uma quantia diferente na hora do acerto das contas e, vendo que o vaqueiro questionava o valor, se exaltava e ameaçava despedi-lo da fazenda. Justificava-se dizendo que Fabiano devia e os juros da dívida aumentavam a cada mês. Sem ter para onde ir com sua família, Fabiano aceitava as condições degradantes de trabalho, sem ter a quem recorrer. Então, esse é um outro exemplo de recurso argumentativo em que, diante de um tema, você mobiliza uma dada obra da literatura para poder fazer essa conexão entre os textos, né? Fernando, quer comentar? Ainda hoje encontramos, né, essa exploração do trabalho, como, por exemplo, assim, os trabalhadores explorados e humilhados,
pessoas que não possuem a carteira de trabalho e previdência social assinada, os Uhum. patrões que não pagam um salário adequado de acordo com determinadas funções e ainda acham que estão pagando muito, como aconteceu com o Fabiano, porque não reconhecem o esforço do empregado. E também um caso mais atual, um exemplo mais atual, e digamos que na nova relação do trabalho sobre a exploração, é o emprego dos entregadores deliveries, expostos à precarização do trabalho. Exatamente. E acaba que as relações, embora em contextos sociais diferentes, né, a exploração de trabalho, da mão de obra de trabalho é a mesma, né? Sim, E vamos então, já que a gente está nesse viés da opressão vivida pelo Fabiano, no que diz respeito ao patrão, né? Vamos comentar sobre o capítulo que diz respeito à cadeia. ah, sim. É um capítulo, né, em que o Fabiano vai para a cidade para fazer uma compra que assim a Vitória tinha pedido para ele. Ele vai até uma venda e pede querosene, pede um tecido e mais o que ele tinha para levar para casa. E ele percebe que a querosene está diluída, que o dono da venda colocou água na querosene. Aí ele fica muito bravo, mas fica quieto. E vê também que o preço das coisas já não era mais o mesmo. E então ele pede uma cachaça, toma cachaça e percebe que tem água na cachaça também. Então ele fica muito bravo com essa exploração que ele vive dentro da venda, sai dela, senta na calçada e fica ali bravo, refletindo sobre essa forma, né, de relação social que o explorava. Porque ele tinha em mente que ele era um vaqueiro, que ele era uma pessoa simples, humilde, que ele não conseguia discutir, ele sabia da das dificuldades, né, que diante da sociedade. Então, quanto menos na sociedade ele entrasse, melhor para ele. Ele falava, ele gostava era de ficar no meio do mato, junto com os bichos, porque era ali que ele se identificava, né? Ele era obrigado a frequentar espaços sociais. E aí, sentado na calçada, alguém chega, bate no ombro e chama ele para jogar 31. Quando ele se vira, ele dá de cara com um policial, que ele vai chamar de soldado amarelo. E o policial, então, convida o Fabiano para jogar um jogo de cartas. Só que o Fabiano, ele é analfabeto, ele não sabe somar. Como é que ele vai jogar um jogo de 31? É claro que ele vai sair perdendo. E o Soldado Amarelo sabe disso. Mas ainda assim o convida. E o Fabiano, ele não fica super sem jeito de falar não. Na hora ele responde um monte de frases sem sentido. Ele vai falar vamos e não vamos, sim, com certeza. Eu não lembro literalmente como é posto, mas ele tenta imitar o Tomás da Bolandeira, né? E responde um monte de coisa atravessada, mas vai. E a hora que ele senta, ele perde, né? Eles depenam o Fabiano na mesa de jogo, aí ele levanta bravo, sai, sem se despedir, e em vez dele ir embora, né, pra fazenda, não, ele enrola lá com uma mulher, fica de conversinha fiada, e o soldado amarelo vem atrás. E começa então a ia em cima do Fabiano, assim como quem diz, dando uma incerta para que o Fabiano cometa algum deslize para ele poder levar o Fabiano preso, para ele poder exercer arbitrariamente a sua força policial ali. E o Fabiano segurando, segurando, até que ele pisa no pé do Fabiano e espreme o pé dele. E é um pé rachado, é um pé cheio de ferida, que já foi descrito na narrativa em algum momento. E aí, então, o Fabiano não aguenta de dor e xinga a mãe do Soldado Amarelo. Fala um Foi palavrão. a gota d'água, né, Lídia? Foi a gota d'água. Exatamente. O Fabiano, então, ele é levado para a delegacia e lá ele apanha, né, Fernando? Quer comentar sobre Sim. esse trecho? O soldado amarelo bate nele com um facão, né, no peito, nas costas, e lá ele passa a noite no cativeiro. E revoltadíssimo, né? Porque como ele é animalizado e dentre, né, esse contexto animalizado, quem manda é o mais forte. Ali ele vê que o mais forte fisicamente é ele. Ele fala que se fosse mano a mano, digamos assim, o soldado amarelo não aguentava um tapa.
Mas acaba que o soldado amarelo se demonstra mais, se coloca, né, numa posição de maior força porque ele está vestindo uma farda. E aí ele vai ficar extremamente revoltado com a arbitrariedade do governo. Ele vai dizer como que o governo pode ser tão injusto de maltratar, de agredir uma pessoa humilde, simples como ele. Então ele fica extremamente decepcionado, porque na cabeça dele o governo era algo incrível, era algo que dava jeito na sociedade, que precisava do governo, das suas instituições, né, para poder organizar. Mas não, o governo tinha mandado um soldado amarelo para humilhar um vaqueiro, uma pessoa tão simples. E isso vai ficar na cabeça do Fabiano a história toda. Em vários momentos ele fica arreliado com a história do soldado amarelo, que ele pensa, uma hora eu pego, mas eu vou me vingar. E chega uma hora que ele até tem essa oportunidade, né, Fernando? Sim. Que, né, acho que mais pra frente, já quase encerrando a obra, a gente tem um momento em que o Fabiano está no meio da Caatinga procurando uma égua que tinha fugido e dá de cara com o soldado amarelo, sozinho, perdido no meio da Caatinga. E no susto, né, o Fabiano puxa o facão, né, e para bem na boina do soldado e fica naquela fração de segundos, mato ou não mato, né? Aham. E só que aí ele não mata. Por quê? Ou nem briga, nem nada. E o soldado amarelo fica desesperado, né? Ele cola na árvore, começa a bater o queixo de medo. O Fabiano só olha como quem diz: Nossa, não precisava nem desse facão, podia matar ele com a unha. Mas não vou fazer isso porque governo é governo. Então, ele Sim. se coloca, né? De maneira que o governo deveria estar acima. E ele pensa, se ele me prendeu é porque algum motivo tinha, mesmo ele sabendo que não tinha, né? Ele meio que se justifica para não matar o soldado amarelo. E acaba dando espaço e indicando o caminho para o soldado amarelo conseguir sair, né, do meio da caatinga. Então, é um trecho também, né, muito famoso, muito importante, né, da obra. Que mais, Fernando, que a gente vai comentar? Cobrador de Uhum. impostos? É. Tem a cena que como o Fabiano era muito explorado pelo patrão, ele acabava que não tinha criação, né? Os animais que ele criava era para subsistência. Então, um dia ele pegou um porco que não engordava de jeito nenhum, matou o porco para vender na cidade. Aí, chegando na cidade, é, ele chegou a picar, né, os pedaços da carne Sim. porque o porco era magro, então não ia dar muito dinheiro. Então, quem sabe vendendo as partes ele lucraria mais. Aí, achando que ele ia conseguir, né, tirar o dinheiro com o porco, chega o fiscal da prefeitura, do vilarejo, né, melhor dizendo, e ele então quer cobrar imposto em cima do porco. Aí o Fabiano fala para ele, mas aqui não é porco, é pedaço de porco. Mas o fiscal fala, não interessa, eu preciso que você pague um valor sobre esse produto que você está aqui vendendo. E ele, então, tenta e vender o porco em outra rua, longe do fiscal, mas o fiscal vai atrás dele de novo. Ou seja, por onde ele adentra, ele vai sofrer a exploração. Seja do policial, seja do fiscal da prefeitura, seja do rapaz da venda, seja do patrão. Então, é uma obra em que vai demonstrar essa exploração, né, do sujeito. E tem também a festa, né? Que a família vai para passar o Natal. E é uma cena Sim. assim, um pouco engraçada, porque um tira onda, onda com a cara do outro, né? O Fabiano brinca com assim a Vitória e ela com ele, porque a roupa tá apertada, os dois andam de forma desengonçada, porque ela não está acostumada a usar salto alto, mas ainda assim ela usa, porque as pessoas da cidade usam, e aí ele é oprimido na missa. Missa lotada, apinhada de gente, aquele calor, a roupa apertada, ele achando que as pessoas estavam rindo dele porque ele se sentia, né, como um matuto, como um cabra, uma pessoa, né, mais humilde e que ali não era lugar para ele, mas como ele era cristão, ele se sentia na obrigação
de ir na missa, né, Fernando? Isso aí. E várias Sem outras contar que também ele situações, já né? chegou com a roupa até manchada, né? A roupa toda branca, o terno branco, e já chegou manchada. Manchou no meio do É, caminho. né? Já Porque foi eram mais um 3 léguas até a constrangimento para ele, cidade. né? Já chegou constrangido. Exatamente. E a roupa apertada não deixava com que ele esticasse a coluna, né? Ele já andava Sim. encurvado, aí ele esticava a Aham. coluna, a roupa espremia, dava de rasgar. Nossa, que sufoco. Que também é uma tentativa de adequação social que também vai oprimir o sujeito. Ele vai ter que se submeter a uma cena da sociedade que exige uma roupa, que exige uma postura, que exige uma linguagem, e ele não se adapta a nenhuma dessas características, e ainda assim ele é obrigado, ele se expõe, né? E mais passa humilhação do que aproveita o evento, digamos assim. E é claro que a gente também não pode deixar de falar da Sinha Vitória. Quer comentar, Fernando, um pouquinho sobre ela? Ligue. Ah, travou aqui, Oi. voltou. Não tinha travado. O que você disse? Quer comentar sobre assim, a Vitória um pouquinho? Você fala de qual O que, que você parte? achou que você achou da, Ah, da, da gente, personagem da Cia Vitória? ela é muito engraçada, né? Apesar da vida que eles levam, e a gente fica até apreensivo durante a leitura, indignado com aquela vida, né? Saber que ainda tem gente que ainda passa por isso. Assim, a Vitória, ela é o que dá o humor um pouco assim na obra, né? Ah, ela faz alguns desafios mentais, tudo porque ela almeja uma cama de couro. E tem uma certa passagem que é demonstrado isso, bem no comecinho do livro. Ela quer uma E, cama igual do seu Tomás da Bolandeira, né? sim, E tem também os filhos, né? O menino mais novo e o menino mais velho, que eles não têm nem nome. Eles são designados assim, né? E isso também vai demonstrar as relações familiares um tanto quanto dificultosas. Os meninos, assim como os pais não dominam os da linguagem de maneira a contento, né, dentro de um contexto social, quando eles vão para a festa, essa festa do Natal em que o Fabiano se sente oprimido, com medo das pessoas rirem dele, as crianças ficam apavoradas. Primeiro porque eles vão ter como ideal de adulto o pai e a mãe. Então eles já ficam com medo de ou apanharem das pessoas que estão andando, porque eles apanhavam o tempo inteiro do Fabiano e da Senhora Vitória. Tudo era cascudo. Exemplo é a hora que um dos filhos pergunta para a mãe o que, que é a palavra inferno. Ele fica querendo saber o significado da palavra. E assim a Vitória tenta explicar e não consegue. Aquilo dá uma agonia nela. Ela acha que o menino está desrespeitando com tanta pergunta, ela bate, dá um cascudo nele. É, e eles na festa vão achar que as pessoas vão bater nele, porque a referência de adulto é o pai e a mãe. Beleza. Outra questão que deixa os dois, assim, um tanto quanto. Os dois filhos, né? Um tanto quanto assustados, é que diante da festa da cidade, eles percebem que existem muitos objetos nas feiras, na igreja, né, no altar. Então ele olha aquele tanto de coisa, os meninos olham, né, aquelas coisas e se questionam: será que aquelas coisas têm nome? Aqueles objetos têm nome? E aí um fala, não pode ter nome. Porque é impossível as pessoas saberem tantas palavras assim. Então é algo que deixa a gente mexido, porque como assim, né? Então na cabecinha deles era impossível as pessoas não saberem tantas palavras e a cidade ser da forma que elas são. Né? Desculpa, a cidade ser da forma como ela é e as pessoas da forma como são, como eles perceberam ali na festa. Bom, a gente já está aqui nos faltando 10 minutos para acabar, a gente pode falar agora do final, né, Fernando? Do, do último capítulo, que se chama Fuga. Claro, existem outras partes da obra que são bacanas, que são interessantes também, mas eu acredito que dentro do tempo que nós temos, essas são as partes mais relevantes. Ah, Depois de um tempo na fazenda, né, a seca começa a voltar. E o Fabiano e assim, a Vitória vão perceber isso porque eles vão vendo as aves de arribação chegando.
Quando as aves começam a sentar no moirão, na cerca, nas árvores, eles começam a sentir que a seca está chegando. O Fabiano até tenta matar as aves para ver se elas vão embora, para ver se a seca não vem com elas, porque eles ficam assim adiando a sair o máximo que eles podem, porque sair dali significa adentrar o sertão em busca de novas condições de vida. E aí então o Fabiano e assim a Vitória decidem que não tem como eles ficarem mais e decidem partir. E é interessante também a gente levar em consideração que as aves de arribação, elas tomam a água do gado para esperar o gado morrer mais rápido. E aí, então, se a Vitória percebe isso, o Fabiano acha até curioso, né? Porque ela fala que as aves é que matam o gado. Aí ele imagina que mata o gado é a seca. Só que aí ele percebe que as aves bebem a água do gado, né? E aí acaba que o gado vai morrer mais cedo. E então eles fogem de madrugada, justamente porque ele deve o patrão e não tem como ele ficar para pagar a dívida, né? É impossível. Então de madrugada eles juntam os pertences que são deles, largam o cavalo, as criações que ficaram, e ele sabe que vão morrer porque já estão sem água e partem de novo em retirada. Só que agora eles não estão como no começo da narrativa, fracos, cansados, porque a andança está se iniciando. Então fala que assim a Vitória tinha recuperado as carnes, que os meninos estavam animados andando na frente. E daí eles vão caminhando e assim a Vitória vai mostrar também um tanto quanto da esperança, porque ela acaba que quer que os filhos estudem, enquanto que o Fabiano quer que os filhos sejam sobre o futuro das crianças. E as crianças. Fernando, voltou? Voltei. Voltou. E acaba então que as crianças, de acordo com assim, a Vitória, né, deveriam frequentar a escola, deveriam ter uma nova vida, porque eles deveriam rumar para o sul, chegar numa capital, numa cidade grande, para eles terem uma vida digna, os filhos poderem estudar. E o Fabiano fica naquela, mas eu queria que eles vaquejassem. Porque assim como eu aprendi a vaquejar com meu pai, o Fabiano também ficava preocupado com isso, né? De ensinar a como ser vaqueiro. E a Vitória fala: não, Deus me livre deles vaquejarem, vamos sair do sertão. E acaba assim a narrativa, em que a família parte rumo ao sul em busca de uma cidade com melhores condições de vida. Né, Fernando? É isso aí. Gente, se A vocês tiverem obra. alguma perguntas, podem ir mandando aqui no chat, no comentário, que a gente responde ao final. Isso, a gente já está encaminhando pro encerramento da live. Se vocês quiserem comentar, fazer pergunta, é a hora que a gente tem ainda uns 10, 5 minutinhos ainda para encerrar a live. De, de maneira geral, né, Fernando, foi uma obra que vai demonstrar um lado da nossa sociedade e muitas vezes essa questão, né, relativa à seca, à opressão do trabalho, da mão de obra de trabalho, é algo ainda muito, muito latente e marcante na nossa sociedade. Então, é uma obra que, embora de 1938, ela ainda, né, se apresente de maneira atual. Sim, realmente. Lembrando aí, pessoal, que se vocês quiserem aprofundar nos estudos a respeito da literatura e da escrita da redação, principalmente não só para o viés do Enem ou vestibular, mas também para a formação pessoal de vocês,
eu e a professora Cássia do Redação Inteligente, e a gente montou um curso muito, muito bacana sobre os dois cadernos do Enem, o de linguagens e o de redação. E lá a gente vai mostrar como construir um texto nota 1000, quais são as características das diversas escolas literárias. Nós analisamos diversos exercícios do Enem de todos os últimos anos que a gente foi encontrando, então vale demais a pena, o link está na minha bio. A gente tem tutoria, ou seja, tem grupo do WhatsApp, vocês têm acesso a mim, a Cássia, e essa live, ela auxilia a complementar, né, porque é o momento que eu vou poder discutir um livro, né? Nós temos o Fernando da Natureza Literária, que também é um amante da leitura, que está aqui discutindo o livro com a gente. Então, sugiro que vocês olhem esse curso que eu e a Cássia estamos organizando, que a gente organizou e que já está aí à venda. É um curso que está num preço bem acessível. Se você for ver pelo número de aulas, que são mais de 40, você vai pagar menos de R$ 10 por aula. Tem nesse curso, além da tutoria e dessas aulas, vocês têm e-book, que é um caderno que a Cássia desenvolveu de redação incrível, né? Ajudando mesmo na escrita. Vale demais a pena. Cada aula sai aí por menos de R$ 10. Então, corre lá porque a gente vai fazer uma adaptação porque está bem abaixo do mercado. A gente tem pesquisado e visto que, enfim, então estou dando a dica. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer comentar? Já tinha lido o livro? Mandaram uma pergunta aqui, Lídia. Eu vou Pois ler para não. você. No início da live foi dito sobre a estranheza dos alunos do ensino médio quando tem contato com a linguagem do graciliano. O que vocês acham de adaptações literárias, no caso de Vidas Secas? Existe Tá. a... Aí colocou uma palavra que eu não entendi. Se HQ. puder colocar de HQ. novo. História em quadrinho. Existe HQ. Ah, tá. Ana Emília, tudo bom? Bom, sobre a adaptação, gente, o nome já coloca adaptação. Então, ela não vai ser fiel à obra, ela vai adaptar uma história. No caso de revista em quadrinho, eu acho, dependendo da edição, eu já vi algumas muito boas mesmo, que são ilustradas, que vão trazer a obra com os pontos relevantes, que vão apresentar, inclusive, a partir dos desenhos, né, uma interpretação já dada. A adaptação corre esse risco, ela já interpreta a obra através da ilustração. No caso dos HQs, né? Nossa, tem 27 segundos restantes. Eu acho que é uma boa ideia, sim. Eu acho que vale a pena ler. É importante que o aluno conheça a história, conheça a obra, e se for através do HQ, que seja. Certo? E tem essa coisa também do sujeito ter que ler a obra consagrada e o aluno não tem leitura ainda suficiente para isso. Então eu sugiro que ele conheça, mesmo que por